Fala, meus queridos! Bom dia para vocês. Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade aí às nossas aulas de geografia, né? O tema da nossa aula de hoje é o espaço rural. Vamos trabalhar o que é o espaço rural e puxar um pouquinho aí para a gente entender um pouquinho da dinâmica do espaço rural brasileiro. Beleza? Primeira coisa, né? O que é o espaço rural? O meio rural compreende o espaço que não é urbano. Portanto, diferencia as atividades produtivas. Tradicionalmente, as principais atividades exercidas no espaço rural são a agricultura, né, que é o cultivo dos alimentos na terra, e a pecuária, que é a criação dos animais para o consumo humano. Porém, a gente tem que entender também o espaço rural, onde acontecem as atividades relacionadas ao primeiro setor da economia. A gente também tem que acrescentar aí o extrativismo, certo? Que é o extrativismo vegetal ou o extrativismo animal, e também a mineração, que são atividades econômicas que acontecem majoritariamente no espaço rural, beleza? Principalmente, né, a agricultura e a pecuária. Elas são duas atividades econômicas extremamente relevantes no Brasil. Mesmo com o Brasil tendo um certo desenvolvimento industrial nos últimos 60, 50 anos, elas continuam sendo extremamente importantes para a economia do país, beleza? E alguns motivos levam a gente a entender o porquê que a agricultura e a pecuária, né, a agropecuária, tem essa relevância tão grande na nossa economia. Primeiro, né, elas são responsáveis por fornecer alimentos para toda a população, é o espaço rural brasileiro que fornece alimentação para o espaço urbano. Elas fornecem matérias-primas também para a indústria, né? Algumas matérias-primas que a indústria utiliza vêm diretamente do espaço rural, seja para produzir alimentos, seja para produzir tecidos, combustíveis. Por exemplo, o etanol combustível, ele é produzido com cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é cultivada no espaço rural. Então, a indústria também tem uma certa dependência das matérias-primas que vêm do espaço rural. Cerca de 17% da PEA, né, a população economicamente ativa do Brasil, atua nessa área da economia, atua no espaço rural, desenvolvendo as mais variadas atividades, mesmo esse percentual tendo diminuído aí nos últimos anos. O espaço rural também é responsável, e muito responsável, por grande parte das exportações do Brasil, ou seja, tudo de dinheiro que entra no Brasil por causa das exportações, uma grande parcela vem por causa das atividades realizadas no espaço rural. E também, né, a gente pode falar que a ocupação humana relacionada à expansão do meio rural em áreas do território nacional que são consideradas ainda hoje como certos vazios demográficos. Mas a gente também tem que entender que quanto mais as áreas agrícolas se expandem, mais ela acaba deteriorando, né, o espaço do meio natural. Para você estar expandindo a agricultura, você acaba expandindo por cima da vegetação natural, ou seja, das florestas. Isso se chama expansão da fronteira agrícola. Para a gente entender um pouco do espaço rural, temos que entender um pouco dos sistemas, né, de como é que se desenvolve as atividades econômicas no meio rural. E a gente consegue dividir as atividades produtivas em sistema intensivo e sistema extensivo, que são as formas, né, e estão relacionadas às técnicas que são empregadas à atividade econômica no espaço rural. Beleza? Primeira que a gente vai entender é a agricultura intensiva. É a agricultura ou pecuária intensiva, né? A forma intensiva de produção. A pecuária intensiva é aquela onde os animais são confinados em um local pequeno, geralmente uns currais, né? E eles recebem tratamento diferenciado, são vacinados, eles possuem acompanhamento de um médico veterinário constante, e a dieta desses animais é baseada em rações selecionadas, certo? Na agricultura intensiva, é usado em todas as etapas produtivas da agricultura um grande número de insumos. O que seriam insumos? Seriam pesticidas, herbicidas, agrotóxicos. E esse tipo de sistema é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologia, que faz parte da agricultura, né, o utilizo da máquina no campo. Basicamente, a gente tem que entender... outra coisa também, que a agricultura intensiva também é chamada de agricultura moderna. Então, quando vocês verem algum lugar falando sobre agricultura moderna, você sabe que está falando do sistema intensivo de produção. Tanto na pecuária quanto na agricultura, o sistema intensivo está relacionado diretamente à utilização de tecnologia. Você utiliza a tecnologia na criação dos animais, você utiliza a tecnologia na produção agrícola.
seja com alguma espécie de vacina, algum hormônio que se dá no gado, seja com a utilização de máquinas, seja com agrotóxicos que você joga na lavoura. Se você implementa tecnologia na atividade agrícola, na atividade agropecuária, você está trabalhando com um sistema de produção intensivo. Aí tem duas imagens que representam um pouquinho disso pra gente. Na primeira você pode ver a pecuária intensiva, que são aí uma máquina que ordenha o gado, né? Não é mais o homem que fica ali. E na imagem do lado você está vendo aí uma grande lavoura, né? Um grande latifúndio, um maquinário aí aplicando algum pesticida, algum herbicida, algum remédio, né? Algum veneno na lavoura para estar espantando as pragas, para estar fazendo ela crescer mais forte e saudável. Ou seja, tecnologia está relacionada ao sistema intensivo de produção. Já o sistema extensivo, nesse tipo de pecuária, por exemplo, a pecuária primeiro. Nesse tipo de pecuária, os animais são criados soltos no pasto. Eles não são confinados ali naquele curral, eles são soltos. Em grandes propriedades, né, e a produtividade ela é mais baixa, porque os animais não recebem ali aqueles aditivos. Eles dificilmente são vacinados e a alimentação deles é relacionada ao que eles encontram no próprio pasto. Eles comem aquela grama do pasto mesmo. Na agricultura extensiva, são usados os elementos dispostos na natureza sem a inserção de tecnologia. Com isso, ela tem uma produtividade um pouco mais baixa em relação à agricultura intensiva. A produção também ela depende muito da fertilidade natural do solo, já que ele não é regulado com insumos, e os instrumentos agrícolas utilizados são aqueles mais rudimentares. Não tem maquinário. Normalmente é a mão de obra do próprio agricultor com que ele ara a terra, com que ele faz a colheita manual. Está relacionado, então, a sistema extensivo de produção, está relacionado à não utilização de tecnologia. Tem aí duas imagens. Na primeira imagem, vocês conseguem ver umas pessoas arando a terra, cuidando ali de uma lavoura de hortaliças, e na segunda você vê uma pessoa ali fazendo a ordenha da vaca. Nessas duas imagens aí, o instrumento mais tecnológico que aparece para a gente é a câmera fotográfica que registrou essas imagens para a gente. Você não vê a utilização de grandes tecnologias nesse trabalho que está sendo realizado. Agora a gente vai tratar da concentração fundiária, né? Em razão da intensa concentração de renda e do estabelecimento de monoculturas, que eu vou explicar um pouquinho na frente, voltadas para exportação, além de alguma série de fatores históricos, o campo brasileiro ele é altamente concentrado nas mãos de poucos proprietários. Significa o quê? A realidade do campo, do espaço rural brasileiro, é que a grande maioria dos grandes estabelecimentos rurais, as grandes propriedades de terra, elas pertencem a um único indivíduo e elas são voltadas unicamente para a monocultura de agroexportação. O que seria isso, né? O latifúndio monocultor de agroexportação. Primeiro, o latifúndio, né, é uma grande propriedade agrícola, uma grande extensão de terra que pertence a uma única pessoa, ou uma única família, ou uma única empresa. Beleza? E monocultura é a produção ou a cultura agrícola de um único tipo de produto agrícola. Ou seja, você tem uma grande propriedade rural que ela só explora a produção de um único produto. E normalmente essa produção ela é voltada para a exportação, para o mercado externo, não para o consumo dentro do próprio território brasileiro. Aí tem uma imagem para vocês aí, a representação disso que eu falei. É uma grande propriedade rural, vai até onde os olhos alcançam na imagem, né? E ela produz um único gênero. No caso dessa imagem é um cafezal. Ela produz unicamente café. E o café no Brasil, né, voltado, a sua grande maioria, para a exportação, para o mercado externo. A exportação e monocultura no Brasil, né? Por que isso acontece? No Brasil hoje, né, a soja é o principal produto de exportação. O Brasil é o segundo país do mundo em produção de soja. Ele perde só para os Estados Unidos. Sendo que mesmo o Brasil sendo o segundo maior produtor, ele é o maior exportador. Por quê? Porque os Estados Unidos também é um dos maiores consumidores de soja. Então, grande parte da soja que eles produzem, eles consomem. E eles compram uma parcela grande da soja que é produzida no Brasil. De acordo com a Embrapa, né, a empresa brasileira de agropecuária, é uma empresa estatal que gerencia, né, os processos agropecuários no Brasil, a produção de soja ocupou uma área de cerca de 33 milhões de hectares no Brasil.
Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados de terra. Imagina agora 33 milhões de hectares de terra, o espaço voltado unicamente para a produção de soja. E resultou numa produção, né, em dinheiro de cerca de... Não tem o valor aqui, mas produziu cerca de 113 milhões de toneladas de soja o Brasil entre 2016 e 2017. Isso colocou a gente no ranking como o segundo maior produtor e como o maior exportador. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking de exportações agrícolas no mundo, ou seja, nós somos o terceiro país do mundo que mais exporta. Grande parte dos nossos estabelecimentos rurais está voltado para a produção, só que não para o consumo do Brasil, para o consumo de países estrangeiros. Nós produzimos uma única coisa voltada para o mercado externo. Aí os principais produtos agrícolas, né? As principais coisas que são produzidas no espaço rural brasileiro. São a soja, o milho, a cana, o café e a laranja. São os nossos principais produtos, né? Aí tem uma tabelinha que eu botei para vocês. Em termos de açúcar, o Brasil é o principal produtor de açúcar no mundo. Em termos de café também, somos o maior produtor de café do mundo. Em termos de laranja, né, somos o maior produtor de laranja do mundo também. Também produzimos milho, soja, né, como eu disse, somos o segundo maior produtor de soja do mundo e o maior exportador. Farelo e óleo de soja, né, são os derivados da própria soja, e algodão. São os principais produtos exportados pelos latifúndios aqui no Brasil. Tanta concentração fundiária também gera muitos problemas, né? E os problemas sociais do campo. Eu não vou me ater aos problemas ambientais, vou falar dos problemas sociais do campo. Primeiro, são só alguns dos problemas que acontecem, né? Primeiro, a concentração de terras, como eu já disse, que é a existência dos latifúndios, né? Grandes propriedades rurais que pertencem a um único indivíduo. A grilagem é a falsificação de documentos de terra, né? Quando alguém vai lá e falsifica um documento e se diz dono de uma determinada área. E a mecanização. A mecanização é a modernização das atividades, né? Lembra da produção, o sistema de produção intensivo? Ele mecaniza o campo. Mecanizar o campo significa que você está colocando uma máquina para trabalhar no lugar do agricultor. Consequentemente, os funcionários daquela fazenda eles são substituídos por máquinas e eles perdem seus empregos. E aí, um outro problema social gerado por essa mecanização é esse aqui, o êxodo rural. É o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes, que em busca de melhores condições de vida se transferem dessas regiões, né, do espaço rural, normalmente para espaços urbanos, em busca de empregos, em busca de melhores condições de vida. Êxodo rural a gente trata também como o esvaziamento do campo. Grande parte da população do campo sai do espaço agrário, né, do espaço rural, e migra para as cidades, migra para o espaço urbano. Então é isso, galera. São algumas das principais atividades relacionadas aí ao espaço rural brasileiro. Um pouco sobre o espaço rural e a gente foca bastante no espaço rural brasileiro. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a nossa próxima